Então, boa noite. Eu vou me apresentar e depois você se apresenta para a gente poder dar continuidade, tá bom? Pode ser? Eu sou aqui de Curitiba, do núcleo de Curitiba. Vocês são da onde? Eu sou do núcleo de Toledo, eu moro em Santa Helena. E você, Gisele? Eu sou do núcleo de Paranaguá e moro em Pontal do Paraná. Ai, que delícia! Bom, então final de semana já sabe, né, Gisele? A gente vai aí na tua casa, tá? Podem vir, a casa é pequena, mas é igual coração de mãe. Que Tem que ficar junto. delícia! Bom, gente, eu sou professora de ciências e matemática. Eu já tô assim, há uns 33, 34 anos assim na rede. Esse ano sai a minha aposentadoria de matemática e daí o de ciências eu vou continuar mais um tempinho trabalhando para me aposentar, né? Acho que daí a gente não fiz ainda o cálculo, mas no padrão de matemática eu já consigo me aposentar esse ano. E eu gosto muito de ser professora, mas eu acho que agora tô num momento assim de cuidar assim, eu, meu marido, né? Ir mais pra praia, pra Pontal. E então eu fiz a primeira graduação que eu fiz foi de ciências contábeis e porque eu não queria ser professora. Assim, eu ouvia minha mãe, minhas tias, meus tios, minha família inteira de professor, minhas primas, tudo. Eu falei, ai, eu não quero ser professor, Deus o livre. Elas falavam, esse ano tem leilão de aula, eu queria tal aula, eu queria tal lugar. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso. E eu fiz ciências contábeis. Quando eu estava no finalzinho lá do curso, o meu professor falou assim: é, então, eu vou entrar de licença porque eu vou fazer uma operação, não sei o que, não sei o que. Você não gostaria de me substituir lá nas minhas aulas? Eu era aluna ainda. Como assim? Não, é que você explica bem e tal. Gente, quando eu abri os olhos, já estava dando aula. No técnico em contabilidade. Eu falei, meu Deus, e agora? E o negócio foi indo, passou alguns anos, só que daí acabou o curso técnico em contabilidade. Daí a diretora falou assim: ai, faz matemática, porque ela sempre dava matemática assim para complementar a carga horária. Aí eu fui lá e fiz. Só que a minha faculdade, aquela que a gente fazia ciências curta, e daí tinha que fazer um outro, uma outra. Como é que falava? Não lembro. Tinha que fazer a plena, é isso, né? Tinha que fazer a plena. Química, física, biologia, matemática. Daí eu falei assim: olha, vou fazer matemática, que é o que tem mais aula, tem aula no ensino fundamental, no médio, em tudo, né? Eu fiz matemática. Aí passei no concurso e fui tocando a vida, né? Minha última experiência foi antes da pandemia, não, depois. Quando estava no meio da pandemia, eu fiz a minha defesa de mestrado aqui na UTF-PR e falei assim: depois disso agora não quero mais saber de estudar, chega, não quero mais. Quando você vê, você está estudando, fazendo outro curso, eu falei assim: eu não me aguento. O ano passado eu fui formadora de educação financeira e esse ano eu entrei aqui no estágio probatório. Vocês podem ficar tranquilas, que eu vou cuidar de vocês com muito carinho. Não é nada assim que a gente tá com medo, né? Ai, vai me fiscalizar. Ai, vai no seu. Não, não é nada disso. É um programa bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? E vocês podem contar comigo para tudo, tá? Eu tô aqui no WhatsApp o tempo inteiro. É, né, quando eu estiver em aula, assim, algumas vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas precisou, eu estou aqui e vocês vão ter meu total apoio, o tempo que for necessário, e eu quero ver vocês, né, avançando aí. Então, me contem um pouquinho de vocês, se vocês já têm padrão, se estão começando agora, se eram PSS, como que é a história de vocês? Quem quer começar?
Aos Posso poucos a gente vai dizer. se conhecendo, tá, gente? Porque eu vou acabar contando tudo da minha vida para vocês. Então, eu me chamo Fabielle, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unioeste e atuo como professora desde 2009. Mas desde então eu era prof. PSS, eu ainda não tinha nenhum padrão. Tinha prestado outro concurso, mas fiquei ali entre os classificados e não convocados, né? E aí atuo tanto na área de ciências quanto na área de biologia. Já trabalhei aulas de matemática nos primeiros anos, né? Porque aí a gente acaba assumindo aulas que estão ali à disposição. Então, trabalhei também algumas aulas de matemática. E esse é, então, o meu primeiro padrão. Olha, eu digo para vocês, uma pessoa uma vez, ainda me emociono com isso, sabe? Eu lembro até hoje que uma professora falou assim, eu tava naqueles perrengues de pegar aula no começo do ano, aquelas filas enormes, aqui em Curitiba viram umas filas enormes para pegar aula e tal. Daí ela falou assim, fique tranquila. Quando você assumir o padrão, tudo isso muda. E muda, viu, gente? É muito bom ter padrão. É muito bom terminar o ano, começar o ano, terminar o ano, começar o ano. Você não precisar se preocupar em fazer prova, em nada disso, né? É teu, é uma coisa assim pro resto da vida da gente. Então é muito bom, muito bom. E você, Gi? Oi, então, eu sou a Gisele, né? Então, prazer em conhecer você, Elisama e a Fabielle. A Elisama até deixou que era Elis, daí eu vi que Elisama, disse, será que é ela por causa da Gente, imagem, assim, né? ó, eu até esqueço que eu sou Elisão, porque todo mundo me chama de Elis. Na É verdade, quando eu como, é como me chamam aqui, me chamam de Gi, então, se vocês quiserem me chamar de Gi, Gi, também podem ficar à vontade. ótimo. Porque assim, E os eu, meus alunos que falavam, prof, ai, mas prof, Elisama é muita coisa, se chamava prof Elis, e ficou Elis, Elis, Elis. Então, eu sou professora da rede desde 2018, né? São poucos anos, né, comparado ao tempo que você tem, mas foram anos muito intensos, porque a cada novidade que o Estado promove, eu estou dentro. Esse é meu primeiro padrão, né? Eu era PSS até o ano passado, e mesmo como PSS, tudo que o Estado promovia, eu ia lá para fuçar, para saber o que era e me enfiava, né? Então, eu, além de ser professora de ciências e biologia por conta da formação, eu assumi as disciplinas também de pensamento computacional na escola. Depois de pensamento computacional veio o programa Mais Aprendizagem. Aliás, antes disso foi o programa Mais Aprendizagem, foi a primeira experiência fora da área base de formação. E aí, então, eu fiz isso, daí tenho também experiência com robótica, que aí também entrou Ai, robótica, que delícia. e percorro também as trilhas do ensino médio. Então, eu tento ali, né, me engajar em várias situações. E já fui professora formadora, desde 2020, na verdade, eu fui Ai, que professora bom. formadora, mas eu, infelizmente, esse ano não consegui continuar como professora formadora, fui forçada a ficar só como cursista. É, por Por quê? causa, por causa da migração, sai do PSS, vai para Hum, como é que se diz? Vai, vira QPM, só que foi depois do edital. Eu passei, fui bem classificada como PSS, mas não pude assumir, né? entendi. Mas Então daí, eu quem fiquei. sabe o ano que vem, né, Gi? Não, não, com certeza ano que vem, né? Mas aí eu vou ficar todo esse ano agora só como cursista, né? Aproveitar a vida sem ser professora formadora. Até disse assim, arrancaram um pedaço de mim, mas tudo bem, sobreviverei. Ah, eu também. O ano passado eu era formadora de educação financeira. E então, assim, para vir para esse outro, ai, para mim foi um parto, porque eu já estava acostumada, né? Estava acostumada com a tutora, com o pessoal, tudo. Eu nem saí do grupo, tô no grupo ainda lá. Mas é muito bom. Eu Uhum. gosto também de participar. Inclusive, eu estou aqui com vocês, mas eu também sou cursista lá no Formador de Ciências. E, e é assim, vocês podem contar comigo para o que precisar, tá bom? Né? É assim, a gente vai passar por esse estágio probatório juntos.
tá bom? Eu torcendo por vocês, inclusive, viu? Em todos os momentos. Então, aqui tá meu nome completo, enorme, né? E esse aqui é o nosso tutor, tá? Então, de vez em quando, ele vai participar das nossas reuniões também, tá bom? Deixa eu ver. Então, aos poucos, a gente vai conversando, trocando umas ideias. Vou explicar mais ou menos para vocês como que vai ser o formador do estágio probatório. E eu acho que eu vou ficar numa outra tela, não vou ver um pouquinho vocês, mas volte e meia eu volto aqui, tá? Então, esse é o nosso primeiro encontro. Então, aqui, né? Algumas coisinhas assim para a gente relembrar, né? Que é a participação com a câmera aberta, né? Por quê? Nós somos um grupinho tão pequenininho, né? Então, pelo menos assim, com a câmera aberta, eu olho vocês, vocês me olham, a gente se interage, a gente vê as expressões, né? A gente participa mais ativamente em relação a participar ativamente. Então, eles falam assim: foco no tema, né? Eu sei que é difícil, pelo menos para mim é difícil, né? Mas eu evito olhar para o celular, porque eu amo. Meu marido fala que o celular é meu namoradinho. Olha o teu namoradinho. Porque eu gosto mesmo. Mas assim, durante a nossa reunião, procurar desfocar, né? Procurar ficar mais dentro do tema, para a gente participar de forma bem ativa, né? De todas as atividades. E vamos tentar fazer a gestão do tempo de maneira bem da fala, né? Se bem que nosso grupo é pequeno, acho que quando um grupo é muito grande, né? Quando alguém vai falar muito, que a gente tem que controlar. Mas grupos menores, eu acho que tá tudo certo, né? Então, essas 4 observações aí pra gente seguir, tá bom? Bom, gente, é assim, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu fico muito feliz por vocês terem passado e assumido o padrão de vocês, porque eu acho que não tem nada melhor no mundo do que a gente ter um padrão da gente. Eu tenho orgulho muito grande de ser servidora pública, passei essa esse meu orgulho, essa vontade para o meu filho. Meu filho também prestou concurso, ele é servidor público numa outra área, mas assim, ele também queria ser servidor público, né? E então, assim, tem aqui 3 perguntinhas que vocês podem, a gente pode responder aqui oralmente, a gente vai compartilhando. Como que vocês estão se sentindo nesse momento? Assumiu o padrão e estão aqui, né, nessa nova expectativa de, né, agora vocês têm padrão, vocês podem pegar aula extraordinária, não sei se vocês pegaram, como é que foi? Né? Porque é tudo diferente, é tudo novo. Então, tem essas 3 perguntinhas para vocês, né? Como que vocês estão se sentindo nesse momento? Quais são as expectativas em relação ao programa do estágio probatório? E quais as minhas expectativas em relação ao início da jornada, né? E esse trabalho colaborativo entre pares, né? Então, primeira coisa que eu queria que vocês tirassem da cabeça de vocês, que ninguém aqui, eu de forma alguma, né? Em alguns momentos eu vou assistir as aulas de vocês, vou, mas é um pedacinho bem pequenininho, né? De 15 a 20 minutos, pequenininho. A gente vai combinar tudo, nada de julgamento, eu não vou julgar, não vou falar nada. Podem ficar tranquilas, vocês pegaram uma pessoa que vai estar aqui com vocês, tá bom? Então, quem gostaria de começar com a primeira pergunta? Como estou me sentindo? Eu estou me sentindo tranquila. Tranquila? Ai, que bom. As minhas expectativas são as melhores, né? Eu sempre participei do GE porque sei que o Formadores em Ação, só que esse, claro, tem uma nova coordenação e diferenciada, né? Para o estágio probatório. E não tenho
nenhuma ressalva contra, nem tenho receio de estar sendo vigiada, nem nada, porque eu não tenho não estou com esse problema, nem estou com esse pensamento, né? Então, em relação ao início da jornada, acho que o que faltou foi só uma comunicação da CED com a gente para a gente articular isso no início. Eu acabei não tendo problemas em relação à carga horária estar num horário que realmente era a minha hora de atividade, mas foi bem assim, algo aleatório. Então, eu acho que tinha que se organizar antes para poder dizer para a gente se organizar na escola. Eu tenho vários colegas professores que estão meio desesperados. Então, eu fiz Eu não sei como é que foi feito isso, essa distribuição. eu sei que não tem nada a ver com você, eu só digo assim, eu estou tranquila, até porque eu nem precisei mudar nada para estar aqui sentada, né? Fazendo isso com vocês. Eu ia estar na escola, na minha hora de atividade. Aí, então, estou em casa, daqui a pouco eu sigo para lá. Olha, na verdade, como professora formadora, né, do Formadores em Ação, eu acho que quando a gente está em casa, num momento assim mais tranquilo, parece que é melhor, a gente aproveita mais. Eu observava assim, né? Claro que tinha exceções, né? Mas quando a gente está fazendo formadores na escola, parece que a nossa participação não fica completa, né? Não sei, pelo menos das experiências que eu tive, né? A professora, por exemplo, em alguns momentos, alguns professores que faziam na hora atividade, eu observo assim, não tinha câmera, outros não tinham áudio, outros quando iam falar, eles estavam assim dentro da sala dos professores, ou biblioteca, era um barulho muito grande, então assim, não sei, era um pouco complicado assim. Mas eu acho que Mas, isso é assim, relativo, Elisama. É claro que a maioria claro, é isso que tem essa condição. é. Mas eu já tive cursistas que em casa era terrível. Eles preferiam fazer na escola, mesmo com alguns barulhos, alguma coisa, porque em casa não tinha. Tinha gente que ficava mudando de espaço a todo momento, porque em casa não tinha paz. Depende, né? Porque de A repente, minha casa é uma paz, né? Então eu vou estar sempre de por aqui. repente Por isso tem vocês estão vendo criança. essa cortinazinha aqui, porque é meu, como é que se diz? Meu mini escritório aqui, a minha Olha que barraquinha que eu montei bom. na casa. E você, Fábio? Então, como eu estou me sentindo, eu estou feliz em estar assumindo o padrão, né? Em ter assumido o padrão. E as expectativas são muito boas também, né? A gente espera agregar, poder contribuir aí. Aqui em casa pode ser que seja um pouquinho mais tumultuado, porque eu tenho duas crianças, uma de 6 e uma de 1 ano. Então, talvez algum dia elas apareçam aqui na câmera Não também. tem problema. Mas a gente está tentando se organizar aqui, meu marido está com elas, tudo certinho. E Não. quanto a esse início de jornada, eu concordo com a Gisele quanto aos horários, né, que foram pré-determinados já pela CED. E também, no início, eu precisaria de uma troca, acabou tendo o ajuste com o meu horário, mas talvez, se tivesse feito de uma outra maneira, teria ajustado mais fácil. Eu vi que vários profs também postaram sugestões de troca de horário, né? Então, ficou, acho que um pouquinho tumultuado mesmo, assim. Na verdade, eu não sei nem como responder vocês em relação a isso, porque eu não sei como que foi feito, né? Porque a gente participou da distribuição, no caso, eu escolhi estar nesse horário, que era um horário que dava certo para mim, né? Nós recebemos os nomes dos professores, eu acho que foi semana passada, que os professores que já estariam com a gente, mas eu não sei como que foi isso, como que foi essa distribuição, isso eu não sei explicar. Eu até peço desculpa para vocês que eu não sei como é que foi. Ninguém nos falou, na verdade. Tá? Tranquilo. Enquanto assistir às aulas, tranquilo também, Elis, porque a gente já passa por esse processo também agora com as observações da direção, da coordenação pedagógica, então já é comum, né? E a gente está fazendo o trabalho, acho que é bem tranquilo. Isso. Então, ó, eu vou passar um link para vocês no chat e daí vocês vão escolher uma ou mais imagens que representa assim
os seus sentimentos, as expectativas, tá? Pera lá que eu vou. Mudou aqui uns negócios aqui. Tô me adaptando ainda. Deixa eu colocar aqui. Ou adaptou, ou eu que aprendi isso agora. Ó, coloquei um link, dá uma olhadinha, clica nela e para ver o que aparece para vocês. Apareceram umas imagens? Sim. Apareceram? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma imagem, tá? Deixa eu só baixar a mãozinha. Escolha uma imagem que. Vocês vão escolher uma imagem, depois vocês vão dizer por que vocês escolheram essa imagem, tá? Eu vou, enquanto vocês dão uma olhadinha. Então, assim, olhem para as imagens e relacionando assim com o início da jornada, o início dos nossos trabalhos, qual delas vocês escolheriam para vocês? Gente, eu gosto de sair e entrar assim, para não. Existe uma outra forma de fazer, mas eu gosto de fazer assim, tá? Olha, tem bastante imagem. Então, fazendo uma correlação com o início dessa jornada, né? Que é tudo novo, né? A jornada desse formador, do professor probatório, que vocês estão começando agora, olhando para essas imagens. Qual imagem representa o teu sentimento hoje, agora, né? Tem bastante imagem, meu Deus. Bom, como eu sou da praia, eu vou escolher a imagem que tem algumas aqui relacionadas ao mar, mas Se você quiser dizer para mim a página, daí eu mostro. A página 10, a segunda à direita. Página Essa. 10. Tem aí uma pessoa com uma concha, né, e pegadas e várias, parecem lupinhas aí no meio da. Parece. Será que eu consigo aumentar? Deixa eu ver. Eu aumentei, parecem várias lupas dentro da. Lá, tá vendo? Então, assim, eu sou pra muito mim, parece, sabe o quê? Parece gosto que de ter detalhes, então eu vou ficar, né, aqui considerando a primeira jornada, né, observando, buscando, tentando descobrir coisas que vão passar aqui para gente. Ótimo. Então, para mim, parece pérolazinha, sabe? Então, eu achava que eram pérolas até eu aumentar o zoom. Quando eu aumentei o zoom, parecem lupas. Mas, é verdade, ó, agora deu, quando você aumentou, deu para ver. É sombra. É sombra, São pérolazinhas. Agora você tem razão, eu também aumentei aqui, eu só fiz um zoom e achei que era. Agora, aumentando completo, deu para perceber. Isso. E você, Fábio, qual você escolheu? Então, eu escolhi na página 2. A 2? Isso. Subindo a escada. É um homem, né? Mas, enfim, eu acredito que
Passar no concurso foi subir um degrau aí nos meus sonhos, né, no que eu almejava. E o estágio probatório é mais uma etapa, é mais um degrau que eu vou estar cumprindo. E assim eu vou subindo os degraus de acordo com o sonho, com tudo que eu almejo, para chegar no máximo que eu conseguir, né? Vamos alcançando um passinho de cada vez e a gente vai subindo esses degraus. Isso mesmo, que bom, é isso mesmo. E lá no último nível, a gente começa aos poucos, né? Mas tudo vai dar certo, tenho certeza. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Então, aqui, né, a imagem que vocês já escolheram, já disseram o porquê que escolheram, né? Então, agora aqui um pouquinho aqui, ó, para refletir. Esse nosso encontro é um encontro de acolhimento, né? Para a gente se encontrar, para a gente gerar sentimentos, para a gente trazer algo em comum, produzir, nós vamos produzir coisas juntos, né? Então, o acolhimento como algo produzido no plano dos encontros, nos fluxos de afetos construídos a cada encontro e por meio deles. Acolhimento como fluxo de afetos, uma conquista na árdua tarefa de construção do comum nos encontros. Acolhimento pressupõe postura acolhedora em todos os momentos e abertura à diversidade. Tá? Então, é impossível acolher sem ser acolhido. Então, eu acolho, mas eu também sou acolhido. Né? E acho que é tão bom quando a gente se sente acolhido, né? Quando a gente se sente pertencer a uma situação, né? Então, eu tô aqui sem máscara diante de vocês e espero também o mesmo, tá? Dentro da minha simplicidade, do pouco que eu sei, eu vou passar o máximo para vocês. Pode, o que eu puder ajudar, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o programa Formadores do Estágio Probatório. Tem alguns textos aqui, algumas vezes eu vou trocar com vocês, eu leio uns, vocês leem, para não ficar muito enfadonho, tá bom? Então, ó, programa destinado à formação de novos professores e pedagogos que estarão em estágio probatório. Todos nós que passamos no concurso, como eu falei para vocês, meu filho passou num concurso, né? E tá em estágio probatório também, né? No sentido de fortalecê-los em relação às práticas pedagógicas necessárias de serem desempenhadas no atendimento à rede pública estadual, com o foco na sua melhoria contínua das aprendizagens dos estudantes. O foco sempre é o nosso estudante, né? Quais são os objetivos desse programa? Apresentar e apoiar os professores e pedagogos em estágio probatório em relação aos programas, as ferramentas e as plataformas ofertadas pela CED. É claro que vocês já estavam na rede, vocês já conhecem muito, né? Mas nós temos também professores que estão iniciando, né? Agora, que nunca trabalharam, que nunca foram professores, que não conhecem nada das plataformas, as plataformas que nós temos, nada, né? Então, aprimorar a prática pedagógica dos profissionais em estágio probatório, buscando seu desenvolvimento na perspectiva formativa, com base nas atribuições dos respectivos cargos. Aqui tem até o concurso pelo qual vocês adentraram, né? Que é o 11 de 2023. Apoiar o sistema de avaliação do estágio probatório por meio da oferta de acompanhamento e desenvolvimento dos profissionais cursistas.
Quais são as atribuições? Então, nós temos atribuições da escola e depois a nossa. A da escola é organizar o cronograma de aulas conforme a hora atividade concentrada. No caso nosso de ciências, vocês estão fazendo hora atividade que dia? Tá concentrado? As minhas não ficaram concentradas, ficou distribuídas. O dia que eu mais tenho hora atividade é na quinta-feira, né? Que eu faço uma maior carga horária de hora atividade. Uhum. Então, assim, como eu tenho filhos pequenos, eu concentrei o maior número de aulas no período da manhã, para que eu fique com eles no período da tarde, né? Então, eu tenho mais intervalos. Então, por isso, acabou não ficando concentrada na terça somente. Certo. E você tem dia assim que você. Então é na quinta-feira. Na terça-feira você não Na tem hora terça, atividade. eu também tenho hora atividade na terça, mas aí elas ficam nas janelas, né? Aham. Do horário. E na quinta-feira, então, eu tenho, por exemplo, a manhã toda com hora atividade, né? Fica mais. É durante a manhã? Isso, durante a manhã. Tá. E você, Gisele, como é que estão as suas horas atividades? A, a única hora atividade concentrada é essa da terça, porque na verdade eu só peguei 20 horas, eu não quis pegar extraordinária porque eu tenho um contrato no IFPR. Eu sou professora do IFPR, não é concurso, mas é professor substituto. Então, eu não queria prolongar a minha jornada de trabalho, porque lá é 40 horas, e aí eu fiquei com esse de 20 horas no estado. Mas eu precisei dividir para conseguir, né, me encaixar bem aí e não ter sobreposição de carga horária entre as instituições. Eu tive que dividir as aulas do estado entre manhã e tarde, ou manhã e noite. E aí, então, à noite é ensino médio e de manhã é ensino fundamental, ciências. Então, as aulas de ciências eu, né, consegui concentrar e eu não consegui colocar horas atividades em blocos, né, assim, juntar todas as horas atividades como foi recomendado. Ela teve que ficar entre horas-aulas. Já à noite foi possível fazer isso. Daí por isso que para mim foi ótimo que eu fiquei aqui matriculada no período da noite, porque pega 2 horas de atividades na sequência. Ah, entendi. E assim, de manhã você tem hora atividade assim entre as aulas? Aulas. Entre aulas. Entendi. Uhum. Tá. E então, ó, o que mais são atribuições da escola, né? Apresentar, orientar e acompanhar o profissional em estágio em relação a documentos escolares, né? O projeto político-pedagógico, o regimento interno, currículo estadual, o nosso LRCO, né? A infraestrutura e os recursos educacionais disponíveis, as plataformas, de ciência ainda a gente não tem assim uma plataforma, né? Mas como é feito assim, é feito geral, né? Porque daí abrange os professores dos outros componentes, né? A hora atividade, contexto da escola e da comunidade escolar, as modalidades de ensino e sistema de avaliação. E a atribuição do formador, né, do estágio probatório, caso eu, orientar, acompanhar, desenvolver os profissionais em estágio probatório em relação às atribuições pedagógicas do cargo de concurso a partir das demandas desempenhadas no cotidiano e temas propostos para a formação. Ofertar condições para que o profissional em estágio possa entregar os instrumentos avaliativos do estágio probatório de acordo com os critérios esperados para sua efetivação no cargo. Deixa eu só perguntar mais uma coisa. Por exemplo, a nossa aula, deixa eu ver aqui uma coisa, vai até 19h50.
Daí, no caso, depois desse horário, todas vocês têm aula? Sim, eu tenho aula. Eu tenho aula também. Ah, entendi. A gente vai ter que encontrar mais para frente, daqui a algumas semanas, um horário que de vez em quando, durante assim 15, 20 minutinhos, a gente possa conversar. Um horário que vai dar certo o meu horário com o horário de vocês, né? Porque eu também tenho 40 horas, né? Também trabalho na escola, também, né? Tenho meu concurso de matemática, meu concurso de ciência, tenho minhas horas de atividade. Então, em algum momento a gente vai ter que sincronizar os nossos horários para uma fala síncrona, mas a gente vai ter muitos encontros assíncronos, tá bom? Daí a gente faz o nosso melhor momento, mas de vez em quando a gente vai ter esses encontrinhos, tá? Então vamos tentar encontrar em um lugar aí que a gente consegue se encaixar, tá bom? Vamos lá. Organização do programa. Então, nós teremos nossos encontros formativos, observação da prática, e toda observação da prática vai ter um feedback formativo, uma devolutiva e um diálogo formativo. Então, vai ter assim observações que serão gravados, que daí serão assíncronos, e a devolutiva também. E vai ter alguns que, se a gente conseguir ao vivo, faz, e a devolutiva também ao vivo, tá bom? Mas é tudo questão assim da gente estudar e ver quais serão as possibilidades, tá? Esses encontros formativos, como serão? São momentos síncronos, que é esse que nós estamos, né? Coletivos, semanais. Então, o nosso vai ser na terça-feira, às 18h10 até às 19h50, né? E com o objetivo de promover a troca de experiências, a aprendizagem colaborativa, o feedback entre os pares, o planejamento e a reflexão sobre prática pedagógica, a partir de temas centrais ao contexto da educação estadual do Paraná, tá? Então, como que será, né? Então, nós estamos em duas só, né? Eu e vocês somos três, né? Então, eu formadora e vocês cursistas. No futuro, bem em breve, parece, virão mais pessoas para o nosso grupo. Nós estamos, só tem vocês duas, mas a tendência é chegar mais pessoas, que ele vai fazer mais chamamentos pelo que a gente observou. E o nosso grupo pode vir a ter até 10 cursistas, onde nós vamos nos reunir via Google Meet, como está acontecendo agora, tá? Com duração de 1h20. Como que acontecerão a observação da prática pedagógica? A observação da prática, aliada ao feedback formativo, proporciona um espaço para o crescimento profissional, a troca de experiência, a atualização metodológica e a construção do conhecimento. As observações, pessoal, serão quinzenais. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O ano passado, finalzinho de novembro, início de dezembro, nós tivemos um projeto piloto desse que nós estamos tendo agora. Eu fui uma das professoras que participei do projeto piloto. E o nosso projeto, ele foi assim, foram, acho que, não sei se foi 4 ou 5 encontros. Então, o primeiro encontro, todo mundo junto, e daí a gente já tinha que montar uma aulinha para a professora tutora assistir. Ela gravou a devolutiva, depois uma outra aula eu gravei e teve mais uma devolutiva. Então vai ser mais ou menos assim, tá?
eu não tô, eu confesso para vocês que bem diferente de vocês aí que tá tranquila e tal, eu fiquei muito nervosa. O dia que a menina ia assistir minha aula, meu Deus, quase morri. Mas venci. Mas eu fiquei assustada, fiquei, meu Deus, mas assim, é tão tranquilo, tão bacana que foi. Então, é uma observação da prática quinzenal. Então, o professor formador assiste um vídeo gravado pelo cursista de forma assíncrona. O cursista vai, então, assim, esse vídeo que vocês vão gravar, um trecho da aula de vocês vão gravar. Pode usar o celular, pode usar o notebook, pode usar o Educatron, que o Educatron também, não sei se vocês sabem, também dá para gravar, que ele tem uma câmerazinha assim, né? E a gente acha que a câmera é bem ruim porque a gente tentou fazer aquela chamada lá por facial, mas quando ele grava, a gravação fica boa, porque a gente viu lá num curso que a gente fez, vários professores que gravaram usando o Educatron e deu certo. Enfim, mas vocês gravam a aulinha, o trecho da aula, sobe para o YouTube de forma não listada, envia o link para eu assistir. E vai ter também um outro momento onde eu vou assistir de forma síncrona. Então, ao vivo, entro na aula e assisto. Nem sempre vai dar certo, né? Assim como eles queriam que a gente, em algum momento, fosse presencialmente, né? Imagina eu lá em Toledo, Não, Santa Helena? Assistir a aula da Fabielle, né? Agora, assistir a aula em Pontal, daí eu levar a família inteira para assistir, daí passar o final de semana lá, né? Mas assim, é quase que impossível, né? Já dá para fazer um turismo aqui em Foz do Iguaçu. Ai, eu adoro, adoraria. E daí, assim, essa síncrona eu entraria ao vivo para assistir também um trechinho, no máximo de 15 a 20 minutos, e também ia ser gravado pelo Google Meet e sobe também no YouTube e depois faz essa devolutiva, né? Como que acontece o feedback, pessoal? Então, para cada aula que a gente assistir, seja ela síncrona ou assíncrona, vai ter feedback, tá bom? O feedback formativo constitui um aspecto essencial no processo de desenvolvimento profissional de professores e pedagogos, baseado na observação, análise e discussão de práticas pedagógicas. Seu principal objetivo é aumentar o conhecimento, as habilidades e a compreensão, pois consiste em toda a informação que permite identificar o que falta fazer e como fazer para alcançar os objetivos e orientar as aprendizagens. Quem disse isso foi Reis em 2011. Então, pessoal, como que vai ser esse feedback, né? Vou assistir uma aula, né? Vou observar um pedacinho da tua prática, seja ela síncrona ou assíncrona, e vai ter uma devolutiva. Então, um feedback assíncrono realizada por meio de um vídeo, máximo 10 minutinhos, e o diálogo formativo, que é aquele que a gente vai ter que achar um momento para a gente poder ter uma conversa, né, que vai ser síncrono. E vai ser de 25 minutos, por exemplo. Vai acontecer assim, eu voltei, eu passei. Então, vai acontecer em algum momento eu vou ter que conversar com a Fabielle durante 25 minutinhos, assim, ao vivo. E um outro momento, eu e Gi, também 25 minutinhos, tá? De repente, vai que uma aula, hora atividade bate assim, dá pra gente se organizar. Pois não, Gi? Fabielle, eu queria saber a frequência que isso vai ocorrer. A cada 15 dias, tu vai precisar de 25 minutos da hora atividade, além desse tempo que a gente tem de 1 hora e 40 minutos. 1h20. Oi? É 1h20. Não, dá 1 hora e 40, né? A gente... Porque
Porque não vai até 19h50? Então, mas a gente vai terminar antes. E se precisar, a gente fica mais 10 minutinhos conversando. Tá. É 1h20, 1h20. Não, mas aí, nesse caso, então dá para fazer no mesmo dia que a gente estiver aqui, porque aí fica um dia a Fabielle, Olha eu lá, saio, 1h20. e outro dia eu, porque, você é professora de sala de aula, né? 40 horas, claro, assim, a gente está com um estágio probatório de 20 horas, mas eu tenho outras coisas, eu trabalho em outra instituição. Se eu for ficar com 1h40 com você aqui, mais 25 a cada 15 dias, que hora que eu vou parar para fazer as outras coisas? Que hora que eu vou parar para preparar as aulas, entendeu? Então, assim, é complicado. Eu vou colocar isso lá na observação, porque, assim, eu fui professora formadora, não tô te culpando, entendeu? Eu só estou deixando aqui registrada a minha insatisfação com essa carga horária excessiva de parada, entendeu? Para atender um estágio probatório, porque aí a gente vai ficar em função do estágio probatório e não vai trabalhar. Aí o diretor vai ficar em cima da gente dizendo que a gente não faz hora atividade. Uhum. Vamos tentar encontrar um denominador comum, com certeza. Por isso que eu perguntei o que vocês fazem, né? O que vocês iam fazer após, né? A nossa reunião, né? Já pensando nisso, lembra lá no começo? Eu falei, ó, vocês têm aula depois, né? Porque a gente pode se organizar, né? Vamos tentar encontrar melhor solução para todo mundo, tá? É claro que você já foi formadora, a gente não se manda, né? A gente obedece, né? Mas vamos tentar da melhor forma possível, tá? Então, plataformas e recursos digitais que a gente vai usar bastante aí, né? Então, a gente tem o nosso Classroom. Então, eu não sei se vocês observaram lá que eu coloquei no mural o horário da nossa aula, coloquei o grupo, mas assim, como eu vi que ninguém entrou no grupo, eu fui atrás dos números de vocês e coloquei vocês no grupo, então que eu fiquei preocupada, né? E eu não sei se vocês viram que no grupo de WhatsApp também eu andei fazendo umas perguntas, algumas coisas, por isso que à tarde agora, antes um pouquinho da aula, eu fui perguntando, tá tudo ok, tá tudo certinho, porque eu, né, não vi nenhuma movimentação, então fiquei um pouco preocupada. Mas o Classroom vai ser a comunicação oficial. Mas a gente tem ali também o WhatsApp, então eu vou colocar tanto no mural as nossas reuniões, como lá no WhatsApp, tá bom? Para garantir que a gente não se perca, né? Eu, principalmente, né? Pode acontecer de me perder. Outra ferramenta, outro recurso que nós vamos usar bastante é o Google Meet, né? Que a gente vai usar tanto para os nossos encontros formativos, da observação síncrona e o diálogo formativo, tá? Então, outras ferramentas que a gente pode vir a usar são essas do Google, né? O Google Planilha, o Docs, etc, né? E a gente vai usar também o YouTube para postagem e arquivo das gravações das práticas pedagógicas, né? Então, criar lá um grupinho, né? Um canalzinho no YouTube com o @escola, mas vocês vão ter essas orientações mais para frente, né? Porque daí a gente vai ter que gravar e subir lá no YouTube as nossas aulinhas, disponibilizar os links para a gente assistir. Mas fiquem tranquilo, tudo a seu tempo, tá? Organização dos encontros por tema. Então, aqui. Então, número 1, planejamento da ação e organização para as observações. 2, aprofundamento e estratégias para a prática. 3, socialização e replanejamento da ação para a nova implementação. Reflexão para a prática pedagógica a partir do primeiro feedback. 4, socialização da prática pedagógica consolidada e preenchimento do portfólio. Então, a gente tem essas. Então,
são 2 observações e 2 feedbacks. Sempre vai ser assim. Numa semana vai ser síncrono, no outro vai ser assíncrono. Então, e para todas eles, a gente vai ter os feedbacks, tá bom? O retorno. Você consegue voltar ali o slide, Elis? Como é que é? Você consegue voltar o slide que eu quero fazer uma pergunta? Então, eu quero entender, entendeu? Porque eu quero sair daqui entendendo exatamente como que esse negócio vai funcionar. Ó, você disse que a cada 15 dias a gente teria observação, só que agora você está dizendo que a gente semanalmente vai fazer o planejamento. Não, é assim, ó. Que a cada 15 dias, o encontro síncrono. Só eu e você, só eu e Fabielle. Mas toda semana a gente vai ter planejamento e vai ter alguma observação. Uma semana vai ser assíncrono, na outra semana síncrono. Ah, então Troca. toda semana tem observação. Toda semana vai ter observação. Observação de sala de aula que você está falando. E daí vai ter o feedback. E daí, a cada 15 dias, esse encontro só eu e vocês. Tá? É isso. Desculpa se eu não fui coerente Não na é hora da explicação. é porque é uma coisa assim bem diferente do que normalmente já teve, né? E daí eu quero entender exatamente como que vai funcionar para poder eu me organizar para essas coisas. Claro, fiquem tranquila. Pois não, Fabienne. Então, assim, seriam 2 observações durante o mês, com 2 feedbacks? Não, é por semana, Por Fabiana. semana. Toda semana uma observação. Uma vai ser gravada e a outra vai ser ao vivo. Uma gravada e uma ao vivo. Uma Então, semana, por por isso que eu exemplo, fiquei na semana que vem dúvida. a gente vai gravar a nossa aula. Daí na outra semana a Elisama vai entrar. Daí na outra semana a gente grava. Ou seja, toda semana tu tem que entregar alguma coisa. É só isso que eu É que aqui no slide está 2 observações com 2 feedbacks, por isso que eu entendi que seriam quinzenais. Aos poucos a gente vai se inteirando e vai entendendo. Fiquem tranquilos, tá? Não vai ser essa semana, não vai ser semana que vem, a gente só vai começar mais para frente, tá bom? Fiquem tranquilas. E quanto às turmas, pode ser cada semana numa turma diferente, não tem problema? Isso. Ou seria o mesmo ano, todas as observações na mesma turma? Isso, vamos aos poucos, porque eu também estou recebendo as orientações aos poucos também, tá bom? Ok. Então, aqui, ó, temas: estratégias digitais, prova Paraná, avaliação interna e externa, metodologias ativas e recursos educacionais digitais, gestão da sala de aula. Então, esses são os temas que a gente vai utilizar nas observações, tá? E o uso pedagógico das plataformas, a avaliação da aprendizagem. É claro que no caso de ciências, ó, ainda não tem nada, né? Mas, sei, não estou sabendo de nada. Então, são esses alguns temas que nós vamos, que serão abordados, tá bom? Manual do professor, que vai ser aqui. Pera, só uma coisinha aqui. É que eu tenho um negócio para ver com vocês. Peraí, só um pouquinho. Vai ser, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um link aqui para vocês, pessoal, que é o seguinte. É um manual como que eu poderia dizer? É a primeira versão desse manual, né?
assim como foi no passado, ele é uma primeira versão, isso que significa que ele vai ser atualizado aos poucos, vai ser revisto. Então, é uma primeira versão do manual do professor em estágio probatório, tá? Então, vai ter mudanças? Muito provavelmente vai ter mudanças, tá? Então, por isso que eles já falaram, né? Que é uma primeira versão. Eu vou deixar o link aqui. Depois, mais para frente, a gente vai disponibilizar também lá lá na nossa sala virtual, lá no Google Classroom, tá? Então, essa primeira vez, olha, entrou aqui uma coisa. Então, essa é uma primeira versão, mas ela vai ter mudança. E mais para frente a gente vai deixar lá no Google para vocês, tá bom? No Google Classroom para vocês. Então, o que eles orientam, né? Que a gente faça, vocês num momento oportuno, façam uma leitura atenta do documento, dá uma boa lidinha, né? Ok? Então, aqui. Aqui, ó, algumas informações. O nosso encontro formativo vai ser sempre na terça-feira, às 18h10, às 19h50. É 19h50 que está anotado aqui, mas na verdade a gente vai fazer 1h20, tá? Então a gente termina um pouquinho antes. O que vai acontecer? De vez em quando, esses últimos 10 minutinhos ali, a gente pode ser que eu tenha alguma informação para passar para uma de vocês, daí eu fico com vocês uma ou outra até 19h50. Mas isso não é uma regra, é só de vez em quando, se acontecer, tá bom? O Classroom da nossa turma é o nosso principal canal de comunicação, né? Mas nós temos ali também o grupo de WhatsApp que eu escolhi montar para ser um segundo meio, né? Aquele ali é o meu e-mail, meu @escola, e ali é o meu contato, que também, claro, no WhatsApp tem o meu telefone, né? Se precisar falar alguma coisa, né? Tá bom? O que mais? Vamos lá. Próximo. Então, aqui o nosso, lá no Classroom já tem, eu não sei se vocês viram, lá no mural eu deixei ali a pauta de hoje, que é o acolhimento, a data, reforçando que é terça-feira, reforçando o horário, o link da videochamada, a gravação, eu vou colocar aqui depois, né? Então, depois da nossa aula, eu vou subir isso aqui lá no YouTube, depois eu pego o link, vou colocar aqui para vocês. E aqui também tem os slides que vocês podem ver, rever quantas vezes forem necessárias, né? Tá bom? Ali vai ter o fórum, eu até coloquei um fórum para vocês colocarem a apresentação de vocês. Se tiver, todas as vezes que eles mandarem material, eu vou disponibilizar ali numa parte ali de biblioteca. Se tiver atividade avaliativa, vamos colocar ali também. Fórum de dúvidas, avisos em gerais, vai estar tudo ali certinho, tá bom? Pois não. Ô Elis, eu estava olhando aqui no Classroom, eu ainda não tinha explorado essa parte, né, que você falou que deixou para a gente se apresentar, só que da forma como foi postado, só você vai ver a minha apresentação. Por exemplo, se a Fabienne fizer a apresentação dela, eu não vou ver. E se outro cursista entrar na turma e vai fazer a apresentação, também não vai ver. Tá, Mas gente.
Entendeu? Então a apresentação é só para você. Por enquanto foi essa a orientação que a gente recebeu. Não, eu só estou avisando porque, tipo, se for para eu comentar a apresentação da Fabielle, não que a gente tenha que receber essa recomendação, já não consegue ver, entendeu? Aham. É só um comentário, uma observação assim como é que se diz? De configuração, né? Aham. Então, ó, a nova 1995 falou que acolhimento com afeto se transforma em um encontro dialógico, reflexivo e formador. Portanto, entende-se a formação continuada como aliada dos educadores, pois é possível pensar e discutir com mais significado e sentido, estando imerso na ação educativa, procurando compreender nossas atitudes e sentimentos que emergem do cotidiano. Então, pessoal, assim, meninas, da minha parte, vocês podem ficar tranquilas que vocês vão encontrar uma pessoa afetiva, acolhedora. Eu estou aqui para ajudar. Não vou fazer nenhum enfrentamento. Da minha parte, eu vou procurar ser o mais amigável possível e assim que a recíproca seja verdadeira, né? Que no final da nossa jornada, a gente se torne assim, mais do que formador e cursista, mas companheiras, amigas, né? De troca, de experiência, né? Eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês e um pouquinho para ensinar também, né? Não sei tudo, estou em constante processo de aprendizagem. Eu digo assim que eu estou me aposentando, mas eu ainda não aprendi tudo. Eu não sei tudo. Todo dia eu tenho a impressão que aprendo alguma coisa e eu tenho certeza que vocês, inclusive, vão me ensinar muita coisa, né? Me permitam aprender com vocês também, tá? É assim, então, reforçando que da minha parte eu estou aqui para ajudar o tempo todo, tá? Dentro daquilo que for possível, né? Dentro dos meus limites, porque a gente, como formador, a gente também recebe um pacote, né? Tá bom? Oi, Fábio. Então, que bom receber esse acolhimento, porque eu estava bem tranquila, mas agora eu fiquei um pouco ansiosa, né, de pensar se a gente vai dar conta dessa aula síncrona e assíncrona, se as tecnologias vão funcionar, se a gente vai conseguir. Então, são vários fatores que pesam agora, além da preparação da nossa aula, né, para que tudo dê certo. Então, eu fiquei um pouquinho ansiosa agora, sim, com todo o processo. Obrigada pelo acolhimento. Mas não fique, né? Eu passei pelo projeto piloto, também confesso que eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Mas depois é tão tranquilo, é tão, né? A gente, aos poucos a gente vai descobrindo o quanto é tranquilo e não se preocupem quanto a isso, tá? Então, se vocês puderem, se vocês usar aqui os últimos minutinhos para participar do fórum. Se vocês quiserem, inclusive, pode colocar no mural ali, ver ali a melhor forma para vocês se apresentarem. Eu encontrei uma forma que todo mundo pode se apresentar. Daí, né, alternei a tela agora que você pediu para ir lá. Tem dois campos. É o campo de comentário individual para você, que era esse que eu observei imediato, porque é uma atividade. E aí eu observei o outro bem pequenininho embaixo, comentários para a turma. Quando você faz comentários para a turma, daí aparece para todo mundo. Isso. Então, se vocês quiserem, né, Então não agora precisa ir lá para o mural, como você falou. Esse finalzinho, entrem lá fazendo favor no Classroom e coloca um pouquinho de vocês assim.
Deixa eu ver se a Fabiane vai encontrar, né? É porque para você não tem essa visão, Elisa, mas só quando você receber, se bem que tem comentários para a turma também, depois das orientações, né? Que nem tem muitas aqui, na verdade, só tem ali o título. Sim, sim, eu visualizei, sim, Gisele. Eu só vou ter que entrar pelo celular porque o meu note está falhando a letra A aqui. Eu vou ter que digitar. Tranquilo, não se preocupe. Vai você ver que mulher chata? Amor, você tem que. Você só inventa agora. Mas tem que. Tem que você falar pra ela que ela é pobre piada, hein? Ué, Quem que é? depois a gente conversa. Sim. Vou ter que abrir meu microfone. Algo bem simples, Elisa, tranquilo? Oi. Peraí. Oi? Pode ser algo bem simples, tranquilo, só se apresentando, mesmo como a gente fez inicialmente. Pode.
receberei, então. Já recebi. Já terminei a minha também, só que a minha ficou grandinha, Fabielle, mas não fique assim, porque na verdade eu já tinha um texto para colar lá, eu só finalizei. Eu já estava fazendo antes. Porque a Elis, ela tinha colocado no grupo para a gente se apresentar lá, daí eu estava ocupada quando eu vi a mensagem, daí com um monte de coisa para fazer, não conseguia atendê-la, né, ali no WhatsApp. Será que ela está escutando a gente? Alguém está me escutando? Ah, Boa. então tá bom. Sim, estou escutando, eu só estava abrindo lá para olhar. Sim. Talvez esteja redundante, talvez a Gisele já tenha, a Fabielle já tenha, mas você já tem assim um canal no YouTube com o @escola? Você já Sim. tem, Fabi? Foi feito, sim, até para o concurso a gente precisava fazer a postagem, eu só não lembro se eu tenho salvo com a @escola, vou ter que verificar daí isso. Isso. Então, assim, também, né, eu imaginei que vocês já tivessem, né, a Gisele que diz que já foi inclusive formadora, né, então, e também para esses vídeos que de vez em quando tem que fazer, né, então provavelmente eu imaginei que vocês já tivessem, né, então, a gente vai usar esse canal, né, o YouTube muito, né, para subir as nossas aulinhas, para fazer ali procurem fazer assim, salvar dentro de uma pastinha como eu gosto de colocar tudo que é de formadores, tudo numa única caixinha para organizar. Então é interessante dar uma olhadinha, faz a revisão.
É playlist que a gente É, separa lá dentro do YouTube. Eu também tenho separado. isso, playlist. Vou precisar de ajuda nas tecnologias, tá? Eu só postei o A vídeo lá. Gisele, pelo jeito, é maravilhosa. A Gisele vai Porque ensinar Estou me todas sentindo nós. uma estranha agora com vocês aí, com as playlists. não, mas assim, eu fiz vários cursos, porque assim, eu gosto muito dessa parte tecnológica, né? Até assumi como pensamento computacional, não somente porque para completar a carga horária, muito pelo contrário, eu tinha outras disciplinas para pegar, até de ciências mesmo, né? Que eu me sinto mais confortável, mas é porque eu realmente gosto dessa parte tecnológica. Então, eu já investi muito tempo, bastante, em formação só da área tecnológica, não somente pela sede, mas também fora da sede. Então, e ainda fico fuçando os tutoriais da vida que aparece do YouTube. Vou lá, vou descobrindo as coisas. E É, ainda descobri Fábio, que tá eu não sei muita vendo? coisa. Vai dar certo. Mas podem Que contar comigo, bom, gente, que porque eu tô de bom. boa. Você é aluna, então. Eu também. Não, mas eu também vou aprender com vocês. Tem coisa que vocês sabem que eu não sei. Vamos aprender juntos, igual eu coloquei lá. Tamo aí. Como os alunos falam, tamo aí, professora, vamos fazer. Isso. Então, meninas, assim, deixa eu colocar para vocês também. Eu também não tenho assim uma hora atividade concentrada, tá? Bem difícil assim a gente conseguir, né? Então, eu tenho os horários assim meio, né, bagunçado também, que nem amanhã. Eu sei que hoje, por exemplo, eu trabalhei à tarde, não tive hora de atividade. Daí amanhã eu sei que eu tenho 2 horas de atividades, mas não são seguidas, elas parece que é a primeira e a terceira, uma coisa assim. Daí eu tenho a terça-feira, um pedaço da terça-feira que eu tenho disponível. Terça-feira de manhã, assim, depois das 10 ao meio-dia eu tenho disponível. Na quarta-feira eu também tenho disponível. Na quinta-feira é o meu dia assim mais complicado, sabe? É o dia que eu mais fico na escola, que eu tenho 12 aulas dentro de sala, sabe? E daí na sexta-feira eu tenho a aula de manhã e à tarde daí eu tenho disponível também. Na segunda-feira também tenho disponibilidade, tá? Então, por exemplo, se a gente precisar, né, à noite, tirando a terça-feira, que é o dia do nosso encontro, também, né, posso disponibilizar também, se for necessário, tá? Uns minutinhos aí para a gente conversar se acontecer, tá? Outra coisa que acontece na minha escola, eu gostaria já de comentar com vocês, né? Pode acontecer assim, eu combinar com vocês, tá o horário assim, assim, dá para mim, dá para mim, dá para você, dá para você. Mas a escola algumas vezes muda o horário. Quando você viu, mudou. E daí bagunçou tudo a carga horária. Então vai acontecer, tá bom? Então, por isso é que nem eles falaram pra gente na nossa formação, né? É tudo muito no começo, é tudo muito assim. A gente vai aprender junto muita coisa, a gente vai reestruturar as coisas juntas, né? Por conta de que tem coisas que a gente não tem esse poder, né? O domínio, no caso, o horário da escola, né? Desde que iniciaram-se as aulas aqui na escola, o horário da minha escola mudou toda semana. Toda semana teve mudança de horário. Então, a gente nunca sabe direito quando e onde vai ficar as horas de atividades. Eu não sei se na escola de vocês existe uma estrutura melhor assim, mas na minha, infelizmente, tem essas mudanças. Não sei como que é na escola de vocês. Na minha também houve mudanças,
inclusive, quando achamos que o horário estava ok, uma professora se afastou por problemas de saúde, mudou totalmente de novo. Então, também, sim, há essas situações. Então, é uma coisa assim que a gente vai ter que ter calma, tranquilidade para conversar sobre tudo isso, né? Então, fiquem tranquilas que a, a dificuldade que vocês porventura venham a ter também, também vou passar, né? Então, assim, somos todos professores, né, da rede, né? Muitos problemas que de repente eu tenho comunga com vocês, né? Eu, por exemplo, assim, a gente estava até conversando, não sei com quem falou isso, de Eli, estar. não sei se é só para mim, mas estava cortando o teu áudio. Não sei Cortou? se isso, não estava te ouvindo. Agora voltou a voz normal, mas estava cortando antes disso. Talvez a internet tenha dado uma estabilidade, né? Então, algumas vezes acontece assim, eu mesmo, as duas, esse ano eu tenho, as turmas que eu tenho, parece que eu fui assim, sorteada. A maioria das salas não tem o Educatron. Então, eles estão assim, não sei, não tá lá, acho que tá no concerto. Então, não tem Educatron em algumas salas, os alunos ainda não receberam livro. Então, assim, é giz e o quadro que nós estamos trabalhando. Então, por enquanto, essa estrutura que a gente está tendo, tá? Então, assim, eu compreendo que se por um acaso acontecer com vocês também, né? Eu estou sabendo, né? Não sei qual que é a estrutura da escola de vocês. Tem bastante aluno, não tem? Internet, Educatron, como é que estão lá? A escola que eu estou com o padrão agora é uma escola do interior, aqui do município, do distrito, porém eles estão em reforma da escola, então os alunos eles foram remanejados para a cidade, para uma escola que havia fechado há algum tempo, então eles estão tendo aulas ali, então agora estão em processo de adaptação. A internet começou a funcionar semana passada, o diretor conseguiu trazer o Educatron essa semana, então estamos em processo. Estávamos em quadro e giz só também, né? Então, mas está melhorando. Acho que agora nos próximos dias já se encaixa. A princípio nós ficamos ali até as férias, até na metade do ano, e depois no retorno às férias já vamos para a escola pronta. Mas como é obra, a gente sabe que pode ter atraso, que eles não voltar, né? Mas a Pois é. princípio é isso. Eu não sei, quando no final do ano passado, todas as salas tinham Educatron, a internet da minha escola também estava boa, estava tudo tranquilo. E esse ano começou assim diferente. Então tem assim várias salas que não tem Educatron. Então assim, estamos indo também no processo. Então, no meu caso, é uma escola pequena, só tem 5 turmas por turno, na verdade, no noturno só tem 4 turmas. E aí, então, é uma escola aqui do lado da minha casa, onde eu moro, então eu encontro os alunos, eu vivencio, né, a rotina diária com os alunos, porque eu encontro os alunos no supermercado trabalhando ou fazendo compras, encontro na praça, encontro na rua, então a gente acaba vivendo uma comunidade pequena aqui e temos cerca de 25 a 30 alunos, tem, eu acho que uma turma minha que tem um pouquinho mais de 30 alunos, mas é em torno disso, de 25 a 30 alunos, e é isso. Então, metade da minha carga horária está dividida entre manhã e noite, metade da carga horária manhã e metade à noite. Né? Então, é isso. E tem Educatron, tem ainda uns 3 data show da época que, então, se der algum problema no Educatron, ainda dá para tentar usar o data show quando há necessidade, se precisar, né? Mas os nossos Educatrons que nós recebemos, todos funcionam e todas as salas têm um Educatron
fixo a cada aula. Olha que coisa boa, né? Uhum. Isso já é né, uma coisa muito. Porque na minha a gente está tendo essas dificuldades, sabe? Eu tenho umas turminhas de sétimo ano, então nenhuma delas tem Educatron, né? Tem bastante desenho, bastante coisa para a gente mostrar. Não tem. Então tenho levado meu notebook, mas não supre, né? Porque a telinha é Sim. pequenininha. Do Educatron já não é tão grande, do notebook é menor ainda, né? Então a gente tem essas dificuldades, né? Tem um problema que, como a gente é de ciências, não tem laboratório. Tem a vantagem de ter o equipamento tecnológico, mas a gente quer fazer, eu faço experimento com eles, pequenos experimentos, né? Nada muito, só para eles entenderem melhor a questão né, alguma coisa específica. Não são todas as aulas. Mas eu faço em sala de aula, eu nem levo eles, porque o laboratório virou laboratório, biblioteca e sala de alguns professores que precisam do espaço, porque a sala de professores é pequena. Às vezes, quando há necessidade, eu vou usar muita coisa, que a gente tem um armáriozinho lá, com as coisas, né, o material de ciência. Então, quando eu vou usar materiais que não são alternativos, que aí eu vou usar materiais que estão lá, daí sim eu peço, daí eu uso, mas é pequeno para os alunos porque metade virou biblioteca. Então, diminuiu o espaço dos alunos ficarem. Mas por conta da bancada e do material que está lá, para não ter que ficar carregando essa vidraria quando precisa, daí eu tenho que fazer lá, no apertadinho mesmo. Sim. E você, Fabielle, você tem laboratório? Não, também não tem. Tem o material também. E aí, como a Gisele falou, improvisa em sala de aula quando possível, né? Quando a turma também colabora para tal, né? Porque às vezes tem situações e práticas que a gente acaba não levando. Mas a escola, sim, a equipe da escola, ela tende a ajudar bastante nesse processo, então é bem tranquilo. Então, sobre esse negócio de laboratório, né? Na escola que eu trabalhava, o ano retrasado, que eu trabalhei a minha vida toda, tinha um laboratório assim enorme, enorme. E mas não tinha, e tinha bastante equipamento, tudo e tal, mas só que assim, nessa também acontece a mesma coisa, na verdade. Da sala, o deslocamento da sala de aula até o laboratório, então era um caminho, era longo. E isso dispersava bastante, sabe? Então, assim, para reunir, reabanhar tudo de novo, quando você chegava no laboratório, a gente tinha um pouco de dificuldade. Mas por conta de ser um espaço muito bom, com lugares para todo mundo sentar, bancadas enormes. Então, isso supria, né? Realmente, assim, era muito grande, o espaço muito grande mesmo. Na escola que eu estou trabalhando do ano passado para cá, que eu pedi remoção para ficar mais perto da minha casa, essa escola ela tem um laboratório pequenininho, bem feitinho, bem caprichado, tem a vidraria ali, pouquinho de cada coisa, mas ele é bem pequenininho. Inclusive, assim, turminhas um pouquinho maior, um pouco maior que 30 e poucos alunos, não tem nem cadeira para todos os alunos. Banquetinhas altas, assim, né? Porque a bancada é alta, daí tem as banquetas. Então, a gente também passa por essas situações. E daí, assim, na outra escola, a gente tinha um trajeto. Nesse, a escola, ela é uma escola assim, a escola que eu trabalho, ela era um convento. Então, ela é assim, construída como é convento, então ela todo como se fosse cíclica, assim, tipo, um pátio no meio. Então você tem que atravessar toda a parte, passar um bosque para você chegar no laboratório. E o laboratório ele é pequeno, ele é quente, apesar de ele ter bastante janela, mas ele é bem quente. Então, assim, algumas coisas que eu tinha interesse, sabe? Para conhecer, para fazer ver algumas coisinhas lá.
Então eu notei assim que a gente tem essa dificuldade do deslocamento, espaço pequeno, pouco material, mas eles estão assim, pelo que eu notei da escola, é que ela é nova, é um laboratório novo, né? Então eles fizeram, então eu acho que não tinha e eles criaram há pouco tempo. Tanto é que deram o nome de uma professora que faleceu há pouco tempo, o nome do laboratório lá. A professora de ciência, ela descobriu uma doença, infelizmente faleceu. Eles batizaram o laboratório com o nome dessa professora. Então a gente tem então, assim como vocês falaram, né? Eu também muitas vezes acabo levando até materiais alternativos e fazendo em sala de aula com os estudantes as atividades que eu preciso, quando é necessário fazer, né? Então, então você vê que algumas dificuldades são iguais, inerentes a todo mundo, né? Tá bom? E a questão do laboratório também, eu trabalhei no outro colégio que tinha, como você disse, um laboratório amplo, que todo mundo conseguia se organizar sentados nas bancadas, mas uma dificuldade que eu encontrava era o pós-aula prática. Ter o tempo para voltar ao laboratório, organizar a vidraria, lavar, porque assim, mesmo que sejam aulas geminadas, o tempo passa rápido, né? Quando você vê, está terminando, os alunos são empolgados, uns conseguem fazer mais rápido. Quando vê, foi, né? Exato. E aí, não ter esse técnico, né, de laboratório que pudesse nos auxiliar nesse momento. Essa era uma dificuldade também que eu achava. Então, olha como eu sou antiga no estado, acho que 97, 98, mais ou menos por aí, 1997, 1998, mais ou menos, existe, existia uma carga horária que era para auxiliar no laboratório. Eu lembro que eu tinha 10 horas de laboratório de ciência, daí tinha um professor de física que tinha 10 horas, o professor de biologia que tinha mais 10, o professor de química tinha mais 10. Então, já houve esse projeto num passado aí. Mas hoje a gente é completamente sozinho, né? Então, algumas vezes você está dando aula e está lavando a vidraria ali para não deixar tudo muito bagunçado, né? Então, são as dificuldades da nossa disciplina, né? Da nossa área, nosso componente. Ainda mais tem um outro professor que vai usar o laboratório na sequência, então você tem que agilizar para deixar tudo ok, né? Ou senão, aconteceu da professora usar, ela estava trabalhando, fazendo vulcão, e vulcão, você sabe, né? Faz aquela. Dela, ai, Liz, pelo amor de Deus, olha, não deu tempo para limpar. Eu falei assim, fique tranquila, eu vou ajeitando, não sei o quê. Daí eu fui organizando, porque, né, a gente tinha que. Não tinha outra situação, era um ajudar o outro, né? Então, a gente passa por essas dificuldades, né? Então, infelizmente, tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas que, né? Então, eu digo assim que é tudo um processo que a gente vai tentar da melhor forma possível, não é mesmo? Bom, meninas, semana que vem, eu fico até chateada de falar isso, mas nivelamento tecnológico, né? Que nem a Gi já falou que ela entende bem tudo, de repente está falando do arroz com feijão que para você já, né, tá mais para frente, mas o próximo a gente vai ter esse nivelamento tecnológico, tá? Então a gente não recebeu a aula ainda, não sei que nível que é, nem nada, né? Espero que não seja muito, porque eu sei o básico também. Mas o nosso próximo encontro será sobre a tecnologia, a gente vê alguma coisa aí sobre isso, tá bom? Então, da minha parte, eu agradeço o encontro com vocês, gostei muito de conhecê-las e contem comigo para o que precisar, tá bom? Eu vou fazer um print de vocês, tá? Vamos lá, vamos ver se dá no primeiro. 1, 2, 3 e. Eu vou tirar mais um. Aí, eu vou colocar lá no mural, tá bom? E o que mais? Vou subir a aulinha
não sei se hoje já vai aparecer, porque demora um pouquinho, né? Eu estou usando o Skrill ainda, não estou usando, não está liberado ainda a gravação pelo Google Meet, então a gente está usando o Skrill, ele é mais demorado, não, ele é mais rápido, na verdade. Mas assim que tiver pronto, eu já disponibilizo ali no mural, tá bom? E a gente vai se conversando, fiquem tranquilas, tá bom? Vai dar tudo certo. Um abraço, vou parar um pouquinho a gravação aqui.